Olá, tudo certinho? A paz do Senhor Jesus. Vamos à prévia da lição 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Uma noite totalmente decisiva. Por falar em noite, como foi a sua noite? O que nos pode acontecer em 24 horas, em uma noite? E nesse contexto foi uma noite decisiva, de tramas e insônia. Enquanto o justo dorme, o guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja e age silenciosamente. Há providência divina por detrás da história. Sem poder dormir, o rei Assuero decidiu rever a história do seu reino no livro das crônicas, das memórias, do registro do rei. E os seus servos leram para ele sobre os bons feitos de Mardoqueu. Mardoqueu havia descoberto uma conspiração para assassinar o rei Assuero. E ele agiu com lealdade e justiça e salvou a vida do monarca. Embora seus feitos tivessem sido registrados nos livros históricos, Mardoqueu não havia sido ainda recompensado. Se passaram 5 anos, ele foi esquecido, injustiçado, pois é natural o homem esquecer. Porém, o Deus que estava guardando esta recompensa estava presente na história. E o Jeová Jiré, aquele que domina o tempo, o momento certo, ele preparou a recompensa na hora certa na história de Mardoqueu. E nós veremos a seguir esses dois cenários planejados nessa noite decisiva, inédita, enquanto Ramã prepara uma forca de 50 côvados, 22 metros, para enforcar Mardoqueu, o rei, com insônia, estava disposto a recompensá-lo e honrá-lo publicamente. Romanos 8:28 nos diz: os acontecimentos que concorrem para o bem não são mera coincidência, são resultado do soberano controle de Deus sobre o curso da história da nossa vida, pois tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Glória a Deus. Fique conosco a seguir a lição 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu, aqui no Ruas EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2024, com esta temática, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista pastor Silas Queiroz. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, professor EBD na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, em Joinville, Santa Catarina. E gratidão a todos os inscritos neste canal, nas redes sociais, @ruasebd, e obrigado pelo seu apoio, seu like, comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. Na aula anterior, nós estudamos a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther, em que ela quebra o protocolo, entra na presença do rei e propõe o primeiro banquete. E na presciência de Deus, dá esse intervalo dessa noite decisiva para o segundo banquete, do qual nós trataremos nessa lição 11. No entanto, a aula 10 está disponível aqui na playlist desse canal, caso não tenha assistido.
E nessa feita, nós estudaremos a lição de número 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu, para o dia 15 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E como de costume, nós gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores, coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos e subsídios da lição. Terceiro domingo de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E eu louvo a Deus por esse departamento pedagógico da nossa igreja, do qual eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. E eu louvo a Deus por poder servir e contribuir nessa obra. E a história da escola dominical no Brasil, ela perpassa pela vida dos missionários escoceses, a Robert e Sarah Kellen, que são considerados fundadores da escola bíblica dominical no Brasil. E em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiam a primeira escola dominical em terras brasileiras. E a sua audiência não foi grande naquele dia, apenas 5 crianças assistiram àquela primeira aula, mas foi o suficiente para que o trabalho social e espiritual missionário transbordasse nos pais daquelas crianças, em outras famílias, em outras crianças, e que florescesse e alcançasse outros lugares mais remotos do nosso país. E glória a Deus pelos nossos diretores, coordenadores, secretários, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como o suporte pedagógico, administrativo e doutrinário da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa estrutura de educação cristã visa o aperfeiçoamento dos santos. Se o ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, verso 7. Dentre outros objetivos, o mais importante da escola bíblica dominical é a prática da palavra de Deus no cotidiano dos cristãos, pois a escola bíblica dominical fortalece a família e encoraja, orientando crianças, adolescentes, jovens e adultos de acordo com os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. Logo, um dos maiores desafios da igreja e, por consequente, dessa escola, essa escola bíblica dominical na atualidade, é a formação de discipuladores. Mateus 28, 18 ao 20 nos diz: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Em continuação, retomando a lição 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu, o texto áureo nos diz assim: E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester capítulo 6 e o versículo 11. O texto áureo retrata um desfecho do aconselhamento de Ramã ao rei Assuero sobre como honrar um homem do qual o rei se agrada. E o primeiro-ministro, em sua presunção, autoconfiança, caiu do cavalo antes de montá-lo. Ou seja,
De acordo com essa expressão popular, ele não foi o escolhido. Não era ele o merecedor de tanta honra, e sim o seu opositor, Mardoqueu. Então a frustração e a decepção foram inevitáveis. E é interessante pensar que se o pedido de conselho tivesse sido feito a Mardoqueu, talvez pela sua humildade e contentamento e gratidão em servir ao rei, Mardoqueu não pediria nada extravagante, pois estava cumprindo o seu serviço, a sua obrigação de ser leal ao seu rei. Aleluia! A verdade prática nos diz: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. E se exaltado, a glória continua sendo toda dele. Glória a Deus. Deus não divide a sua glória. Ele abate e exalta. Ele coloca no trono e ele destrona. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele é soberano e devemos glorificá-lo, pois tudo contribui para o bem do propósito daqueles que amam a Deus. Provérbios 29, verso 23, nos diz assim: o orgulho, a soberba do homem o humilham, mas o espírito humilde obtém honra. Que nós prezamos pela honra e a humildade no centro da vontade do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no capítulo 6 de Esther, dos versículos 1 ao 14. Toma posse da sua Bíblia e vamos ler Esther 6, 1 ao 14. A epígrafe do texto nos fala: o rei honra a Mardoqueu. Versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxesse o livro da história do seu reinado e que lessem para ele. Nos registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teres e os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos, que havia conspirado para matar o rei Xerxes, o Assuero. Versículo 3. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: nada se fez por ele. Verso 4. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Ramã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei, veja bem, pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado durante a noite. Verso 5. Os servos responderam: olha, Ramã está no pátio. O rei de imediato diz: diga a ele que entre. E ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe perguntou: Ramã, o que devo fazer para honrar um homem que muito tenho agradado dele? Conforme nos diz o texto áureo, o homem de cuja honra o rei se agrada. Ramã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Veja a presunção, a autoconfiança. No versículo 7, por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos seus mantos que o rei costuma usar e o cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregue a um dos nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei e mande que o oficial proclame em alta voz: assim
o rei faz a quem ele deseja honrar. Assuero diz: excelente. Ramã, vá depressa pegar o meu manto, o meu cavalo e faça tudo isso ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente como você sugeriu. E não esqueça de nenhum detalhe. Aleluia. Veja que situação constrangedora. E no versículo 11, Ramã pegou o manto e o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu pela praça da cidade, proclamando em alta voz. Imagina, Ramã vivia ali intrigado com Mardoqueu, querendo que Mardoqueu curvasse. E da noite para o dia, o que acontece? Aparece na praça da cidade. Veja o que Deus faz. Aparece na praça da cidade o primeiro-ministro dando um passeio a cavalo, ou melhor, sendo o puxador desse cavalo e Mardoqueu em cima do cavalo com todas as honras e proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Ramã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Ramã contou a Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e a esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, se ele for semente dos judeus, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Um mau prenúncio. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Verso 14. Enquanto ainda falava, os eunucos do rei chegaram sem demora e levaram Ramã ao segundo banquete que Ester havia preparado. Aleluia. Os objetivos da lição, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo, descrever como Ramã foi chamado para honrar Mardoqueu, ou melhor, convocado para honrar Mardoqueu. E por fim, terceiro, traçar o perfil da síndrome do imperador. Introduzindo essa lição, nós vimos na lição 10 o plano de livramento, onde Ester recebe Assuero e Ramã para o primeiro banquete. Em vez de fazer o seu pedido, ela pede que o rei compareça ao segundo banquete, no dia seguinte, também junto com Ramã. E nesse interim, nesse intervalo, dessa noite inédita e decisiva, fatos novos aconteceram ali em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Uma noite de batalha espiritual. Enquanto o justo dormia, o guarda de Israel estava atento. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele estava guardando o justo e velando pelo plano do justo. O Deus soberano está no trono. Ele reina e já tinha o desfecho da manchete do dia seguinte. Glória a Deus! A lição 11 dessa semana vai destacar estes dois fatos importantes no livro de Ester: a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos, eles passam pela providência divina, que a partir da insônia do rei, fez com que o rei se lembrasse
de honrar a Mardoqueu devido à sua boa ação no passado, há 5 anos. A lição também traça a personalidade doentia, a síndrome do imperador, que achava que ele mesmo era digno de honra do rei. E como aplicação desta lição, ela nos exorta a respeito da humildade, do contentamento, do equilíbrio e que façamos tudo para a glória e para agradar a Deus. Provérbios 16, versos 18 e 19 nos diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar despojos com orgulhosos. Aleluia! As palavras-chave desta lição são humilhação e honra. Humilhação é a ação ou efeito de humilhar-se, submeter, abatimento. Quem teve a sua honra ou dignidade rebaixada, desonra, vergonha. A outra palavra-chave, honra, indica a dignidade de uma pessoa que vive com honestidade e probidade, pautando o seu modo de vida nos ditames moral. Ter honra ou honra ao mérito também pode significar ter destaque, recompensa, ou seja, alguém que possua reconhecimento e privilégio do seu superior entre os demais devido a um feito relevante e heróico. E nesta lição 11 estudaremos de fato as duas palavras-chave, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. A seguir, o primeiro tópico dessa lição. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, logo após a vinheta. O primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro, uma noite decisiva, segundo, forca ou honra, e terceiro, 5 anos depois. Veremos com maiores detalhes o cuidado de Deus para com o seu servo Mardoqueu. Depois de atentar contra os judeus para destruí-los, a ganância de Ramã e a sua sede por destruição não pararam. Ao avistar Mardoqueu permanentemente à porta do rei e constatar a sua contínua resistência em reverenciá-lo, Ramã foi para casa e arquitetou um plano para levar o servo de Deus à forca. Mas Deus, que é onisciente e tem domínio sobre todas as coisas, interveio para que Mardoqueu não ficasse à mercê daquele projeto maligno. Deus fez o rei revisar os feitos que eram realizados a seu favor durante 13 anos de reinado. E nessa ocasião, o ato benéfico de Mardoqueu, de avisar o rei sobre a conspiração de Bigtã e Teres contra ele, seus servos mais chegados, foi trazido à memória. Esse fato nos mostra que Deus sabe recompensar os seus servos no tempo certo. A honra que Mardoqueu não recebeu anteriormente estava reservada para esta ocasião. Como diz o autor em Eclesiastes 3:1, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! E continuando, foi uma noite decisiva, o primeiro subtópico desta lição. E vimos aí 2 cenários distintos, como já pontuamos,
Enquanto que Assuero foi para o seu aposento, Ramã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Sua alegria e júbilo logo se converteu em fúria, pois na saída, na porta do palácio, deparou com quem? Mardoqueu, de pé, sem curvar, à porta do palácio, e não se moveu na presença de Ramã. Ramã conteve a sua ira, teve um surto de equilíbrio, né? Coisa que não era natural para Ramã. Ele conteve a sua ira, mas ele precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos, a sua mulher Zeres, para falar da sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu à porta do rei, sem curvar para ele. E nessa noite decisiva, tramas e insônia aconteceram. Ramã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus, que faltava em média 11 meses. O ódio consumia Ramã. Aconselhado pela esposa e pelos amigos, pediu ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte, pós essa noite. Ramã foi dormir com tudo planejado, uma forca de 50 côvados, 22,8 metros de altura. Mas Assuero perdeu o sono e visita as crônicas do rei, as memórias do rei escritas no livro, os feitos, os acontecimentos no palácio, conforme a Ester 5, versículos 10 ao 14, e Ester 6:1. Se preciso for, querido ouvinte, amigo, irmão, professor, Deus intervém na história, no tempo, e se perde o sono, se perde a passagem, se perde o ônibus, o avião, o que for, Deus para e faz com que o justo seja favorecido, livramento para a glória de Deus. E o subtópico 2, forca ou honra. Enquanto que Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam, maquinavam o seu futuro. Um maquinava o bem, honrar, recompensar. O outro maquinava a sua morte. Estava ali. Ramã lhe preparou uma forca para Mardoqueu. E Deus visitava a memória de Assuero para recompensá-lo no dia seguinte. E o justo? O justo dormia tranquilo. O justo vai dormir, vai descansar. O trabalho do justo é descansar no Senhor. Conforme nos diz ali Salmos de número 4 e versículo 8, em paz me deitarei e dormirei. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Enquanto que o Salmo de número 127, no versículo 2, nos diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados, ao justo, ele dá o sono enquanto dormem. E Mardoqueu estava dormindo, descansando no Senhor, mas estava preparado. Forca ou honra? Para Ramã, a vingança seria perfeita, destilando todo o seu ódio, rancor. Mandou fazer uma forca de 50 côvados, como já pontuei, 22,8 metros. Imagina bem como que foi esse planejamento. Já no final do dia, final da tarde, e noite adentro, eles ficaram fazendo
essa forca para execução no outro dia do seu desafeto. E essa forca foi preparada praticamente no final do dia, no início da noite. Porém, sobre os judeus está a proteção e a bênção do Deus de Israel. E Ramã nem imaginava e nem entendia a presciência, a onipotência desse Deus maravilhoso. E em Números, no capítulo 22, nos mostra um contexto em que Balaão, o profeta a quem Balaque deu instrução, contratou, pagou para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, por esta revelação divina, Deus lhe aparecia ao profeta e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele, profetizando a grandeza daquele povo, que irritou Balaque. Se conspiraram a tua morte, prepararam a tua forca e cilada, não temas. O justo guarda de Israel nos livra. Conforme Números 23 e 20, recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e ninguém pode revogar. Agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Terceiro subtópico, 5 anos depois, fazendo justiça ao esquecido, fazendo justiça ao injustiçado. Porque o homem esquece, mas Deus não esquece. No tempo certo, não é no teu tempo, querido, é no tempo de Deus. Ele não esquece, mas no tempo dele, ele age para honrar e recompensar. Como já pontuamos, Eclesiastes 3:1, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O Senhor não se esquece da justiça praticada pelo justo e ele não apaga a injustiça praticada pelo ímpio. Se por um lado Mardoqueu plantou justiça, zelando, servindo às portas do rei, fazendo o que era bom e agradável ao coração de Deus, era justo que recebesse a sua devida recompensa. Só que veio 5 anos depois. Mas você não vê em nenhuma narrativa ou tratativa de Mardoqueu murmurando, xingando, blasfemando ou sendo injusto com o rei. Ele permaneceu à porta do palácio, sendo real e honrando o rei, a sua autoridade máxima por qual ele trabalhava e zelava na porta do rei. Mas com gratidão, ele permaneceu durante esse tempo honrando o rei. E se passaram 5 anos e naquela noite Deus age na fisiologia humana, tirando o sono do rei. Como já pontuamos, né? O Deus que dá o sono é o mesmo Deus que tira o sono. E sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro do registro dos fatos importantes do reino. Esther 6:1. Mas veja aqui a presciência divina e também a providência divina de 13 anos de relatórios escritos, despachos, decretos e feitos registrados e outros assuntos na corte. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o pergaminho, aleluia, a página, a folha certa que falava a respeito do feito das obras de Mardoqueu, que pôs fim naquela conspiração de Bigtã e Teres contra o rei. Aleluia. E o rei perguntou: e o que foi feito pelo judeu Mardoqueu?
Até agora, nada. Até agora, nenhuma recompensa e honra. Porém, agora era a hora e o momento. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico desta lição, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu, ou melhor, convocado para honrar Mardoqueu. E você que acabou de chegar, é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário, ative o sininho para receber nossos vídeos do canal e vai ser uma honra, um prazer interagir convosco. Vamos ao segundo tópico dessa lição. Logo após a vinheta, só vou tomar água e já volto. O segundo tópico, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, um ato de justiça. Segundo, a presunção e a autoconfiança de Ramã. E terceiro, o devido lugar da honra. Ramã é chamado para honrar Mardoqueu, ou seja, era uma ordem, uma convocação sugerida pelo próprio Ramã. Entretanto, se ele fosse menos ansioso, presunçoso, né, e perguntasse antes ao rei Assuero, né, quem seria, rei, o digno dessa tão grande honra, ele não daria aquele conselho, né, como se diz, aquele tiro no pé, e nem participaria de tal honra. Contudo, naquele momento era imprescindível fazer justiça por um feito tão nobre, depois de 5 anos, que resultou no livramento do rei Assuero. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa havia recebido. A resposta em Ester 6:3, coisa nenhuma lhe fez. Responderam, até agora nenhuma recompensa e honra. Após a leitura da crônica do rei, as memórias do livro do rei, e se tratando de Mardoqueu, o judeu, o servo e oficial da porta do palácio, Assuero demonstrou interesse em recompensá-lo, mas ainda não sabia como fazer, como recompensar esse judeu desse feito de livramento da sua própria vida depois de 5 anos. Então ele perguntou para quem já estava cedinho ali no pátio exterior do palácio, e era quem? Ramã, que trabalhou a noite toda preparando uma forca e buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, a quem o rei queria honrar. Veja o contraditório, mas o Deus soberano que governa a história estava trabalhando em favor do justo. Segundo o subtópico, presunção e autoconfiança. Um quadro realmente doentio era o de Ramã. Presumir-se ser ele digno de tal honra é uma das manifestações da soberba e o orgulho do homem que busca para si glória. E esse terrível sentimento nutrido originalmente por Lúcifer. Em Isaías 14,
versos 13 e 14. E vez por outra, quer derrubar alguém, quer entrar na mente, na vida de alguém, para causar a destruição. Mas Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E nessa presunção e autoconfiança, Ramã entrou em êxtase, delírio em seu ego, em seu orgulho, porque Ramã ele precisava de afagos, né? E ao seu ego para ele sobreviver, e pensava que a proposta do rei era para ele. Ninguém tirava da mente dele, conforme Esther 3 e 6, que ele era o número 1 do rei, que ele era aquele que deveria receber aquela honra. A emoção do momento levou Ramã a esquecer Mardoqueu, a forca, e ele pensou naquele momento em dar o seu melhor para que o rei pudesse honrar. Mas a forca estava preparada ali para o seu desafeto, o seu opositor. Terceiro subtópico do segundo tópico, o lugar da devida honra. E a pergunta foi lançada a Ramã: o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Perguntou o rei. Ramã sugeriu que este homem fosse vestido com vestes reais, que montasse no cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido, puxado por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública, apregoando na frente, puxando o cavalo. Assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esther 6, versos 7 ao 9. E o rei acatou imediatamente aquela sugestão. Ramã só não imaginava que o honrado seria o seu opositor, o judeu Mardoqueu, e que seria ele o puxador do cavalo. Veja bem, o primeiro-ministro, ele foi rebaixado nesse ato de humilhação. E isso o deixou ainda mais enfurecido e envergonhado. Mas o que acontece com essas pessoas que são presunçosas e têm autoconfiança? Acaba que cai do cavalo antes de montá-lo e passa a vergonha pública devido ao seu orgulho, à soberba e à síndrome do imperador. Mas que Deus nos guarde, que sejamos humildes, fiéis e contentes com o que nós somos, com o que nós temos, e tudo que acontece em nossa vida é para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia! Ainda no terceiro subtópico, o lugar da devida honra, esta humilhação de Ramã era o resultado da sua ganância e más escolhas. Como se não bastasse o mal que ele desejou aos judeus, ainda quis levar o justo Mardoqueu à morte. Mas as Escrituras admoestam que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Essa deve ser a cosmovisão cristã que nos norteia, que norteia a nossa conduta, pois o nosso Deus vê todas as coisas, ações praticadas pelos homens, seja boa ou más. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser uma expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra,
Agradar a Deus não deve ser confundido com bajulação. 1 Pedro 2, 17, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não é exigida, ela é recebida com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu, ele voltou para a porta do rei. Ele voltou para o seu lugar. Ester 6 e 12. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o nosso lugar, a nossa raiz e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão e seguir no propósito de Deus. A seguir, o terceiro e último tópico desta lição, a síndrome do imperador. E veremos que Ramã sofria com essa síndrome. No mais, gratidão por estar conosco até este tópico, neste estudo bíblico dessa lição 11. Mas nos ajude nesse projeto com a sua inscrição, com o seu like, comentário e também compartilhando essa lição com amigo, com familiar e professor EBD. Os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd no Instagram, bem como na página do Facebook. Gratidão pelo seu apoio, interação e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final desse vídeo eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família e justiça será feita. O tempo de humilhação, esquecimento está terminando. Virá um tempo novo de exaltação na sua vida da parte de Deus. Crê somente. O terceiro tópico, a síndrome do imperador, se divide em dois subtópicos. Primeiro, a soberba de Ramã e segundo, um mau prenúncio. A síndrome do imperador é como um conjunto de comportamentos inadequados construídos ao longo da infância por crianças que não tiveram limites na sua formação e passaram a ter dificuldade de compreender regras e de respeitar limites e autoridades. Primeiro subtópico, a soberba de Ramã, ingrato, egocêntrico e cobiçoso. São características dessa síndrome do imperador. Chegou a primeiro-ministro da Pérsia. Além de astuto, mau, ele queria sempre mais poder. Nunca estava contente com a sua patente, com a sua divisa, com a sua cadeira, com o seu posto. E o leviano e displicente Assuero não tinha discernimento do caráter, da índole e lealdade do seu primeiro-ministro. Com isso eu abro um parênteses. Cuidem líderes, supervisores, pastores, com seus assessores. Muitos agem como Ramã. Me permita o trocadilho. Eles têm a síndrome de pastor e não de cooperador. Eles querem a cadeira do pastor e não o serviço de cooperador. Eles querem o título de pastor, mas não querem pagar o preço, tomar o cálice do pastor. Deus vê as tramas, alianças nos bastidores. Que Deus guarda a liderança dessas pessoas soberbas com síndrome do imperador. Síndrome do imperador e, por que não dizer, também síndrome de Lucifer, pois isso originou nele, essa soberba, esse orgulho, querer usurpar a cadeira de Deus. E Ramã, quando fez essa sugestão
ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Ramã revelou ter essa síndrome de imperador na sua cobiça, e o que de fato estava em seu coração. Ele queria a roupa de rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, conforme Esther 6:8. E a obsessão de Ramã era o que? Era o trono. A obsessão de Ramã era o trono. Só Assuero não conseguia ver isso, porque Ramã agia com demagogia, com bajulação. E tem governos, líderes e até pastores que caem nas bajulações demagogas dos imperadores, dos bastidores do poder e se entregam aos benefícios da cadeira, se vendem, ficam extasiados com o ouro, com a prata, com o poder. Quando menos esperam, perdem a dignidade, a cadeira, o título, o ministério, a família, por estes bajuladores, por esses Ramãs que estão por perto. Que Deus tenha misericórdia da sua gestão, do seu governo, da sua presidência. Ainda falando sobre síndrome do imperador, no contexto familiar, vimos a dificuldade dessa nova geração em aceitar limites e a disciplina dos pais, pois agem, de fato, como autoritários e soberbos. Crianças, adolescentes com a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Coisas que os pais não tiveram na infância, eles querem. Sem correção, diálogo, disciplina, os filhos podem crescer como Ramã, cheios de soberba e presunção. Provérbios 23, 13 e 14. E assim, seguem na moral social, nas modas, na pressão da mídia e querem as melhores marcas de roupa, de tênis, brinquedos caros, o melhor celular e manipulam pais, avós para obterem o que querem. E nunca estão satisfeitos e agradecidos com aquilo que têm e que são. Não querem ler nem estudar, apenas ficar no mundo digital e na tecnologia. Mas que Deus nos desperte, que Deus nos volte ao primeiro amor. Nós precisamos dar um equilíbrio com o culto doméstico a essa nova geração, impondo-lhes limites com amor e graça, pois Deus quer nos dar famílias saudáveis. Aleluia! Famílias abençoadas, prósperas, para a glória de Deus, conforme Salmo de número 127 e Salmo de número 128. E o nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver constantemente em vigilância e oração pelas famílias e filhos, e dando o devido exemplo e respeito para eles. Aleluia. Efésios, no capítulo 6. Vamos à palavra de Deus. Efésios, no capítulo 6, versos 1 ao 3. Veja o que diz a recomendação do apóstolo Paulo na palavra de Deus. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem contigo e que você tenha uma vida longa e próspera sobre a terra. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem
os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Por fim, o último subtópico da lição, um mau prenúncio, voltando no contexto de Ramã, após ele puxar o cavalo do rei, após aquele passeio público, né, com seu opositor, sendo ele o puxador do cavalo, Ramã chegou em casa arrasado e contou para a mulher, para os seus amigos, o que lhe havia acontecido. E que frustração, que vergonha para todos ali na província de Suzã. Eu queria que ele curvasse para mim e agora eu dei um conselho ao rei e tornei o puxador do cavalo de quem eu queria mal. Veja a situação. E se esperava uma palavra de consolo por parte da sua esposa, Zeres. Mas não foi isso que recebeu. Ele ouviu uma sentença que o aterrorizou. Parecia uma profeta, a sua esposa Zeres. E disse assim, olha, se Mardoqueu, diante de quem já começardes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Ester 6:13. Um mau prenúncio. A semente dos judeus. Não toque na semente dos judeus. Aleluia. Não toque na propriedade particular, peculiar, a menina dos olhos de Deus. A declaração da mulher e dos amigos de Ramã pode indicar que conhecia a história dos judeus, do povo de Israel, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. E era de fato, sim, um mau prenúncio para Ramã. Não toque nos remanescentes fiéis. Não toque na igreja de Cristo, o Israel de Deus na terra. Veja o texto de Isaías, no capítulo 41, versos 9 ao 11, que diz assim, porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eis que, aleluia, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Glória a Deus. E eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, a igreja da última hora, a igreja do arrebatamento. Porque quem nos exalta é Deus e quem nos guarda é Ele. Aleluia. Vamos à conclusão desta lição. A dedicação de Mardoqueu a Deus e a sua recusa em dar honras a qualquer pessoa humana desafiou o egoísta Ramã. Este via os judeus como uma ameaça ao seu poder e decidiu matar a todos. Deus estava preparando a queda de Ramã e a proteção do seu povo muito antes deste homem assumir o poder durante o reinado de Assuero. Ester, uma judia, tornou-se rainha e Mardoqueu demonstrou lealdade ao denunciar
uma conspiração para assassinar Assuero, deixando o rei em dívida para com ele. Aleluia. No entanto, Ramã não foi apenas impedido de matar Mardoqueu, como também teve que sofrer a humilhação de vê-lo sendo honrado publicamente. Quanta coisa mudou em Suzã há menos de 24 horas. O nosso Deus, ele é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões, debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer no afã de resolver os nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. E ele permanece no controle e age com justiça no momento certo. Glória a Deus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esse estudo bíblico dentro desse contexto de humilhação e honra, dentro desse contexto de esquecimento, de injustiça, mas eu sei que o Senhor, como Deus da providência divina, agiu nessa história e o Senhor estará sempre por detrás da história, fazendo aquilo de acordo com o teu propósito, com a tua vontade. E como aplicação, Senhor, nesta oração, eu peço a bênção por esse ouvinte, irmão, professor, coordenador, que passa por período de crise, de injustiça, de esquecimento, tempo de humilhação, de desonra, de perseguição, de oposição. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-lo com graça, retirando os inimigos, adversário, salvando eles, tratando com eles com amor, com graça, mas que jamais, Senhor, esse tempo de humilhação continue. Assim como o Senhor, Pai, inverteu o mal para aqueles que preparavam a cilada, a forca, é o mesmo Deus que livra a igreja, que livrou Daniel na cova dos leões e vai, Pai, dar a esse irmão, a essa irmã, a essa família, Pai, a esse líder a devida honra, com justiça, no tempo de justiça e livramento. Te pedimos, Senhor, a tua interferência divina em nossa nação, nos tribunais, Senhor, nos poderes legislativo, executivo, judiciário, nos governos municipais, estaduais, os países da América do Sul, que o Senhor faça justiça, Senhor. Oh, aleluia, pois o Senhor vela pela tua palavra e existe, Pai, na terra um povo especial, zeloso e de boas obras. E jamais, Pai, pode se tocar no Israel de Deus, jamais pode se tocar na semente dos judeus, porque a vingança vem do Senhor. E nós cremos em Ti, Senhor. Dentro desse pouquinho de tempo, livra a Tua igreja, livra a nação, abençoa as famílias, repreende os Ramãs que querem tirar a vida, que querem destruir, Pai, a família, a igreja. Pois a igreja é comprada e lavada pelo sangue de Jesus e aguarda o arrebatamento. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Gratidão por estar conosco e, se possível, compartilhe este estudo bíblico com mais um irmão, um amigo, um familiar, um professor EBD, para sermos juntos cada vez mais e mais edificados no conhecimento da palavra de Deus. E cremos que Deus fará justiça sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre o seu legado. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Entenda, vai passar. Tudo contribui para o bem. Permaneça fiel e eu sei que Deus, ele vai te honrar. Obrigado pela sua atenção
e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Gratidão, Deus os abençoe.